Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. E hoje eu quero apresentar a base do curso, de como a gente vai aprender ao longo do semestre, o que a gente vai estudar, como a gente vai aprender e por que a gente vai aprender isso, certo? Então, essa é uma disciplina focada em ideias. Por isso é fundamental que vocês prestem atenção e percebam como essas ideias se conectam entre si. Se eu não estiver claro, podem perguntar. Aliás, criem o hábito de fazer o máximo de perguntas possível, porque assim vocês aprendem mais, o processo fica mais interessante e tudo faz muito mais sentido, ok? Então vamos nos acostumar a perguntar. Sempre que eu estiver sendo confuso, falando rápido demais, ou se vocês não entenderem, podem me interromper. Combinado? Vamos criar esse hábito, certo? Bom, primeiro eu quero falar sobre Immanuel Kant. A gente vai falar bastante dele neste semestre porque ele é considerado o maior filósofo da história do Ocidente. Ele nos ensina, ou melhor, nos ensinou, como o mundo funciona. E foi isso que ele nos disse. Ele afirmou que nós nunca conseguimos conhecer a realidade objetiva em si. Existe sim uma realidade objetiva que ele chama de númeno. Certo? Ou seja, as coisas em si mesmas e isso não é acessível para nós. Porque nós percebemos porque o mundo por meio dos nossos sentidos. E os nossos sentidos, a nossa percepção, moldam o mundo e o organizam numa estrutura que a gente consegue processar, chamada fenômeno. Que são as coisas como elas aparecem para nós. Um exemplo disso é o tempo e o espaço. Tempo e espaço não existem fora de nós. Eles não existem como parte da realidade em si. Mas para a gente conseguir compreender a realidade, precisamos organizar tudo em tempo e espaço. Certo? Esse é o exemplo? Certo. Então, o jeito que o mundo funciona é o seguinte: a gente percebe o mundo, capta o número e transforma isso em fenômeno para conseguir processar. Em outras palavras, e isso é fundamental, a realidade é aquilo que a gente imagina que ela seja. É isso que ela é para nós. Não existe uma realidade objetiva acessível para a gente. A realidade é aquilo que a gente imagina que ela seja. A vida é um processo constante, um exercício contínuo de imaginação. Tudo certo? Isso é Kant. Essa é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam. Então, o que eu quero fazer neste semestre é treinar vocês, ensinar vocês, inspirar vocês a expandir a imaginação para enxergar o mundo com muito mais clareza. Essa disciplina não é sobre o que pensar, é sobre como pensar. Certo? Certo. Deixa eu explicar como o curso vai funcionar. A gente vai trabalhar com passado, presente e futuro. Vamos olhar para os três ao longo do semestre: passado, presente e futuro. Vamos analisar os três para tentar construir uma visão mais objetiva da realidade para nós. A gente não vai acertar totalmente, a gente vai errar, mas é justamente nesse processo de tentar que a mente se treina para pensar de forma muito mais crítica sobre o mundo. Então deixa eu mostrar como isso vai funcionar. No presente a gente tem a geopolítica. É isso que vamos estudar. Por exemplo, por que existe guerra na Ucrânia?
Por que existe guerra no Oriente Médio? O que pode acontecer daqui para frente? É isso que vamos analisar na geopolítica? E vamos tentar entender as causas desses acontecimentos. Vamos montar um modelo de análise. Um modelo analítico de geopolítica. Certo, um modelo para maizar. Depois, vamos usar esse modelo para fazer previsões sobre o futuro. E por que fazer isso? Porque as previsões vão mostrar se o nosso modelo faz sentido ou não. Entendem? Não é diferente do que acontece com inteligência artificial. Como você sabe se o modelo de IA está certo ou errado? Testando ele na prática, comparando com a realidade. Certo? Não tem diferença entre um sistema de inteligência artificial e o que a gente está tentando fazer aqui. E por que a gente faz tudo isso? Porque se a gente conseguir criar um modelo que realmente acerte nas previsões, dá para usar isso tudo para voltar ao passado e revelar a história secreta do mundo. Esse é o projeto que vamos desenvolver neste semestre, descobrir por conta própria a história secreta da humanidade. Talvez você não saiba, mas toda a história que você aprende na escola, tudo aquilo que você acha que sabe, é mentira. Continua. A história que você conhece, a história em que você acredita, é um sistema implantado na sua cabeça por pessoas poderosas. Certo? Então, a grande pergunta que vamos explorar neste semestre é: como o poder funciona? Porque se a gente entender isso, você alcança a libertação. Você conquista a liberdade. Você percebe como foi manipulado e, a partir daí, se torna livre. Você passa a ter poder para viver do jeito que quiser. Para enxergar o mundo de uma forma que faça sentido para você. Então, deixa eu dar 3 exemplos bem concretos de como o poder funciona. Certo. O primeiro exemplo é o dinheiro. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que eu sou um banco lá. Eu decido abrir um banco. E agora vocês podem depositar dinheiro nele. Então todo mundo se junta e coloca 5 milhões de dólares lá. Quer dizer, 5 milhões de dólares. Mas por que vocês colocariam 5 milhões no meu banco? Porque eu prometo pagar 1% de juros. Certo? 1% ao ano. É um bom negócio, Kai? Só que agora eu estou devendo para vocês, né? Tenho que pagar esse 1%, então preciso fazer esse dinheiro render. Aí eu tenho um amigo que quer abrir um restaurante e diz: preciso de 5 milhões para construir o restaurante. E em 3 anos eu te pago de volta com 10% de juros. Fechado. 10% de juros? Então eu fico com 9% de lucro e uso isso para pagar funcionários, meu salário, investir num prédio novo e assim por diante. Agora eu quero que você pense no seguinte. Eu recebi 5 milhões em depósitos e depois emprestei 5 milhões. Hoje, quanto dinheiro tem no Bangold? Quanto dinheiro eu tenho agora? Eu peguei dinheiro de vocês e emprestei para outra pessoa. Né? Então, quanto tem no banco agora? 0. 0 é 0, não é? Era para ser 0. Pela lógica, a resposta é 0. Inclusive, é isso que te ensinam em economia. É o que todo mundo aprende, certo? Mas 0 não é a resposta?
O banco não pode emprestar todo o dinheiro que recebeu. Por exemplo, existe um limite tipo 25% ou 10%, sei lá. Então você só poderia emprestar uns 4 milhões de libras? Tá, entendi. Ótima colocação, perfeito. Isso, muito bom. Em economia, a gente aprende sobre o sistema de reservas fracionárias. Certo? O que é isso, reserva fracionária? É exatamente isso que você falou. O banco precisa manter uma parte do dinheiro parada. Pode ser 7%, 10%, depende do país. Vamos imaginar 10%. Então, na teoria, eu não poderia emprestar os 5 milhões inteiros. Eu só poderia liberar 4 milhões e meio. Saca? Você tem razão. E isso está na lei também. Mas, olha só. Digamos que eu empreste 4 milhões e meio, tá? Quanto fica no banco agora? Meio bilhão, né? Certo? De novo, é isso que ensinam nas aulas de economia. É o que parece fazer sentido. Só que, na prática, no mundo real, o que acontece é o seguinte. Você passa a ter 9 milhões e meio de dólares. Isso mesmo, essa é a resposta certa. Não parece fazer sentido, parece. Mas é assim que funciona na realidade. E como a gente sabe disso? Porque nos últimos 20 anos, bancos chineses como o Banco da China, o ICBC e o Banco Agrícola da China fizeram exatamente isso. Se você jogar esses bancos no Google, vai ver que nos últimos 20 anos, eles viraram os maiores do mundo. Como é que isso aconteceu? Foi porque os chineses ficaram ricos e colocaram todo o dinheiro no banco. Não foi isso. O que foi que aconteceu, pessoal? Certo? O que aconteceu é que esses bancos começaram a emprestar dinheiro para empresas, para o governo, para as pessoas, para construir arranha-céus, abrir estradas. Ou seja, os bancos passaram a criar dinheiro do nada para financiar os projetos de infraestrutura da China. E é isso que os bancos podem fazer. Eles podem emitir dinheiro, basicamente, criar dinheiro do nada. Entenderam? Faz sentido. Aí vinha a pergunta, peraí. Isso não faz sentido. Como esse sistema surgiu? Como ele foi criado? Na verdade, a explicação de onde isso veio é bem simples. Então, deixa eu explicar a história, a origem desse sistema. Lá no começo, quem lidava com finanças eram os mercadores. Porque eles precisavam de dinheiro para fazer o comércio acontecer. E alguns desses mercadores ficaram extremamente ricos. E quando enriqueceram, começaram a abrir bancos para apoiar o comércio e outros mercadores. Certo? Então, esses bancos trabalhavam com ouro, que era a principal forma de dinheiro naquela época. Certo? Aí o que acontecia? Você chegava e depositava o seu dinheiro. O seu ouro no banco para guardar em segurança. E o banco te entregava um contrato. Certo? Esse contrato basicamente dizia: obrigado por deixar seu ouro comigo. E eu me comprometo a devolver o seu ouro a qualquer momento que você quiser. Isso é o que a gente chama de recibo certo. E isso facilitava muito o comércio, porque agora eu podia pegar esse contrato e ir até a Inglaterra. Vamos supor que eu estivesse na Itália. Eu podia ir para a Inglaterra e dizer: olha, preciso comprar algodão ou banana de você. E a pessoa perguntava: tá, e você vai me pagar como? Vou te pagar em ouro. Aí eu entregava o recibo para você. Certo? E por que a gente fazia isso? Porque era muito mais prático do que sair carregando ouro por aí. E assim esse sistema acabava facilitando o comércio no mundo inteiro. Não faz sentido. Agora imagina que eu sou o banco. Eu tenho todo esse ouro guardado e quero fazer ele render. Então eu resolvo emprestar para outras pessoas.
Aí outros comerciantes vinham até mim e falavam: olha, eu preciso de ouro, você pode me emprestar? Certo? Mas eu dizia: tudo bem, mas se eu te entregar todo o ouro físico, você vai ter um problema de segurança. Além de ser super inconveniente para você. Então por que, em vez disso, eu não te entrego um recibo, um contrato? Faz sentido até aqui. Porque, no fim das contas, tudo que eu preciso é de um contrato, um recibo, para ir negociar em outro lugar. Certo? Então, ao fazer isso, eu basicamente dobrei o ouro que está no meu banco, certo? Eu criei dinheiro do nada. O ouro continua sendo 5 milhões. Isso não muda. Mas agora existem recibos de 5 milhões mais 5 milhões. Então, na teoria, eu passo a ter 10 milhões no banco. Entenderam? É assim, basicamente. O sistema financeiro funciona. Só que tem um problema nisso tudo. Qual é o problema desse sistema? Como assim? Por que as outras pessoas aceitariam esse recibo como se fosse ouro de verdade? Ótima pergunta. Por que as pessoas confiam em mim? Certo? A resposta é bem simples. É porque, durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas nem precisavam de dinheiro. Se você fosse uma pessoa comum, você estaria numa vila plantando e colhendo. E se quisesse alguma coisa diferente, o que você fazia? Trocava com outra pessoa. Simples assim. Talvez você tivesse uma cabra que eu queria, então eu te dava uma vaca em troca. Ou seja, dinheiro não era realmente necessário. Durante quase toda a história humana, ninguém dependia de dinheiro para viver. Só em situações específicas é que ele fazia falta. Por exemplo, num casamento. Então, durante a maior parte da história da humanidade, o dinheiro representava uma dívida que não podia ser quitada. Ah, desculpa, uma dívida que nunca poderia ser paga. Por exemplo, algo bem comum, digamos que a gente brigue e eu acabe te matando. Em teoria, a sua família não deveria vir atrás de mim para me matar também. Mas claro, isso ia gerar um problemão, né? Então, a forma de resolver a disputa era eu pagar uma quantia em dinheiro para sua família. Porque o dinheiro tinha um significado simbólico. Era como dizer: eu sinto muito por ter te matado. É uma dívida que nunca vai ser realmente paga. Certo? Foi assim que o dinheiro foi usado na maior parte da história humana. Não era que ele tivesse uma utilidade prática, como hoje. Era algo simbólico. Mas quando o comércio começou a crescer com os mercadores, eles passaram a precisar de dinheiro para facilitar as trocas. Só que esses mercadores se conheciam. Eles já confiavam uns nos outros. Então, o dinheiro virou um instrumento para deixar as transações mais simples, ok? Faz sentido. Certo? Beleza. Então vamos voltar à pergunta. Esse sistema parece ótimo. Eu posso criar dinheiro do nada. Mas tem um problema aí. Qual é? Tem um problema aqui. Tá? Sobre o recibo, né? Anotem-se. Ótima pergunta, aliás. Então dá para falsificar esse contrato? Certo. Esse é um ponto muito bom. Mas a questão é que todos eles já se conheciam. Era um grupo bem pequeno. A gente ainda não está na era moderna, com um monte de gente usando dinheiro. Quando isso acontece, aí sim a falsificação vira um problema. A gente vai falar disso nas próximas aulas, tá? Falsificação. Mas nesse momento da história, isso ainda não era o principal problema. Na verdade, havia um problema maior. Um problema enorme mesmo. Qual é o problema? Digamos que eu tenha 5 milhões de dólares em ouro, certo? Mas existam recibos circulando que somam 10 milhões de dólares em ouro. Qual é o problema nisso? O problema é que se todo mundo resolver sacar ao mesmo tempo, eu quebro. Simples assim. Porque aí eu perco minha credibilidade. O contrato diz que a qualquer momento que você quiser sacar o ouro, eu sou obrigado a te entregar. Mas imagina que existam 100 milhões de dólares em contratos de ouro circulando e eu só tenha 10 milhões em ouro de verdade.
Se 15 milhões resolverem sacar ao mesmo tempo, eu tô quebrado. Isso é o que a gente chama de corrida bancária. Isso, uma corrida bancária. Isso vira um problemão para os comerciantes. Tem mais um problema nesse sistema, e é o seguinte. Para que eu normalmente empresto meu dinheiro, vocês sabem. Se eu sou um banco, se eu sou um comerciante, para quem eu empresto? Hoje a gente empresta para empreendedores. Mas naquela época praticamente não existiam empreendedores. Existiam reis e nobres. E o que eles faziam o tempo todo porque precisavam de dinheiro para fazer guerra. Certo? É por isso que existia tanta demanda por ouro. Porque se eu sou rei, eu preciso bancar uma guerra. Normalmente contra meu irmão ou qualquer outro para controlar o território. Lá, o problema é que eu posso morrer nessa guerra. E aí, já era. Mas o mais comum era um rei virar e falar, dane-se banco. Não vou te pagar nada. Certo? Então era um sistema com muito risco envolvido. Com o tempo, eles criaram um jeito de diminuir esse risco. O que eles faziam? Formavam cartéis. Cartel nada mais é do que uma parceria. Então um banco se juntava com outro, que se juntava com outro, espalhados pela Europa. E como eles firmavam essas alianças, geralmente por casamento entre as famílias, eles se uniam mesmo. Aí, imagina que 15 milhões em recibos queiram resgatar o ouro, mas só existem 10 milhões disponíveis. Sem problema, você recorre a outro banco. Certo? E se um rei resolve dizer, não vou pagar o banco, os bancos se unem, fortalecem um rival e tiram o rei do poder para recuperar o dinheiro. Deu para quem der? Esse modelo é o que hoje chamamos de sistema de banco central. E nesta aula, você vai ver como o Banco Central influencia o mundo até hoje. Certo? O mais importante é que esse sistema se baseia em poder. Poder de transformar algo que não é nada, um papel, um contrato, em algo que vale tudo. Porque no fim das contas, é isso que o dinheiro é. Então a gente vive num mundo em que os bancos podem simplesmente emitir dinheiro, né? Então agora vamos nos fazer uma pergunta. Calma aí, pensa comigo. Se os bancos podem imprimir quanto dinheiro quiserem, por que ainda existe pobreza? Não é? Porque, em teoria, era só dar dinheiro para quem é pobre e pronto, ninguém mais seria pobre. Então, por que existe pobreza? Se tem comida suficiente no mundo, por que ainda tem gente passando fome? Por quê? Porque dizem que os recursos são limitados. O melhor que o problema é a escassez, certo? Certo? Essa é a resposta padrão, escassez. Existe pobreza por causa da escassez. Mas eu já falei para vocês, eles criam dinheiro do nada. Ou seja, dinheiro é infinito. Dinheiro é um recurso infinito. Então por que ainda existem pessoas pobres? Não parece estranho? O dinheiro é só um meio de troca, mas os recursos reais, os bens de verdade, esses sim são limitados. Vocês acreditam que dinheiro é escasso, ok? Eu passei os últimos 10, 20 minutos explicando que não é. Não é escasso. É infinito. Esse é o número numa tela. A qualquer momento dá para criar mais dinheiro. Entende? É assim que o poder funciona. O poder fez você acreditar em algo que não é verdade. Desde pequeno você aprende que dinheiro é algo raro. Mas não é raro, é infinito. E mesmo eu falando isso, lá no fundo você ainda acha que é escasso. Você precisa tirar essa ideia da cabeça. Dinheiro não é escasso, é infinita.
Então, vamos voltar à pergunta inicial. Por que existe pobreza no mundo? Porque ainda tem gente passando fome. Por que existe tanta desigualdade? Por que existem pessoas pobres? E por que existem pessoas não ricas? Qual é a resposta? Porque eles não saem por aí imprimindo dinheiro infinito. É escasso. Gente, isso é incrível, sério. Vocês não conseguem tirar isso da cabeça. Vocês acreditam que dinheiro é escasso. Acham que é impossível imprimir dinheiro sem limite. Mas eu já falei para vocês, dá sim para imprimir dinheiro infinito. Eles fazem isso o tempo todo. Quem tem o poder não quer que todo mundo tenha a mesma coisa. Porque não interessa que todo mundo tenha dinheiro. Quem está no poder não quer isso. Essa é a resposta. E por quê? Porque senão ninguém ia querer trabalhar. Entendem? O objetivo de criar dinheiro não é te deixar rico. É criar a sensação de que ele tem valor e assim fazer você se esforçar para conseguir. Só que para te fazer correr atrás de dinheiro, eu preciso criar uma escassez artificial. Faz sentido? Não é? Se não existissem pessoas pobres, você não teria vontade de ser rico. É porque você vê gente sofrendo que quer ganhar dinheiro e melhorar de vida. O que seus pais dizem? Estuda, se esforça, ganha dinheiro. Senão você vai acabar pobre. Mas assim, agora pensa, se não houvesse pobreza, eles não poderiam usar esse argumento. E talvez você nem se esforçasse tanto na escola. Certo? É por isso que a pobreza existe. Ela sustenta a ideia de que dinheiro é algo extremamente valioso. Ou seja, pobreza não é algo que você escolhe. É algo imposto por quem tem poder. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Vocês já estudaram um pouco de economia, né? Então, por que existem crises? Crises econômicas. Por exemplo, quando a bolsa despenca. Ou quando a economia entra em queda e as pessoas perdem o emprego. Por que isso acontece? Pois é, isso ninguém ensina direito na aula de economia. Estranho, né? A função da crise é tirar dinheiro de circulação. E por que fazer isso? Porque se tiver dinheiro demais no sistema, ninguém precisa trabalhar. Então é preciso destruir esse dinheiro para fazer as pessoas sentirem que ele é escasso. Beleza, faz sentido. Então por que existem guerras? Sério, porque o mundo vive em guerra. Porque estão brigando por recursos escassos, certo? Eu já falei, escassez é uma mentira. A guerra, na real, serve para destruir riqueza e fazer você acreditar que dinheiro tem valor. Entendeu? Você joga um World of Warcraft ou algo assim, né? Então presta atenção. O World of Warcraft e o nosso mundo, no fundo, não tem muita diferença. Você fica correndo de um lado para o outro, se matando de trabalhar para ganhar créditos a comprar coisas? Se os créditos simplesmente caíssem do céu, por que poderiam fazer isso? Poderiam programar o jogo para criar dinheiro do nada. Você não faria nada o dia inteiro, nem jogaria mais. Certo? É só porque você acredita que existe escassez e que precisa ralar para conquistar riqueza que você trabalha. Tá entendendo? Esse mundo em que a gente vive é praticamente uma ilusão criada pelo sistema financeiro para fazer a gente trabalhar o máximo possível. Porque o verdadeiro valor não é o dinheiro. O valor de verdade é o trabalho que a gente faz. Faz sentido para vocês? Beleza. Sim. Você disse que escassez é uma ilusão, né? Eu entendo que dá para imprimir dinheiro sem limite, mas recursos como comida e terra não são infinitos. Então, nesse caso, a escassez ainda existe em outros recursos. Ótima pergunta. Então vamos lá. A comida não é escassa. Afinal, ela é um recurso finito, certo? Faz acidente.
Vai a qualquer lixão em Pequim e olha a quantidade absurda de comida que é jogada fora todo santo dia. Se comida fosse realmente escassa, por que tanto desperdício? Se você fizer as contas, vai ver que existe comida suficiente para alimentar todo mundo. Certo? Não precisava existir fome nem gente passando necessidade. Isso é uma crise criada artificialmente. Consegue entender? Você tem razão, comida não é infinita, mas é abundante. Tem quantidade mais do que suficiente para alimentar todo mundo, ok? E quanto à terra, ao petróleo, esses recursos pelos quais dizem que se faz guerra. Tá, tudo bem. Então, de novo, vocês estão presos nessa mentalidade de escassez. E olha, ela é bem convincente. Mas vão me seguir, ok? Depois a gente volta nesse ponto. Porque eu não vou conseguir convencer vocês hoje, agora de manhã, de que tudo que acreditam sobre o mundo e sobre vocês mesmos está errado. Vocês ainda estão presos nisso? Tipo, não, o mundo é escasso? E sim, existe escassez, mas a gente também vive num mundo de abundância. E muita coisa em que vocês acreditam é só uma visão distorcida de como o mundo realmente funciona. Então depois a gente retoma isso, combinado? Vamos em frente. Já falamos de dinheiro, certo? Agora eu quero trazer outra pergunta. Vamos falar de felicidade. A pergunta de hoje é simples. O que faz a gente feliz? Vamos lá. O que faz você feliz? Como é que se vive uma vida feliz? Bom, dinheiro, né? Se você tem muito dinheiro, isso vai te fazer feliz? O que mais? Se você tem muito dinheiro, vai ser feliz. O que mais? Poder, isso, poder, claro, poder, liberdade. Como? Liberdade, ótimo. Liberdade. Isso. Mais o quê? Relacionamentos. Isso, relacionamentos. Ter bons amigos, né? Um monte de amigas. O que mais? Relacionamentos amorosos. Ok, amor, né? Amor? Claro. Mais o quê? Sei lá, videogame, talvez. Viajar, tirar férias. Certo? Um monte de coisas. Mas tem algo interessante nessa lista. Percebe que vocês estão pensando em felicidade individual. E esse é algo bem único na história da humanidade. Se você voltasse a uns 500 anos no tempo e perguntasse como alguém pode ser feliz, as pessoas provavelmente falariam mais de felicidade coletiva do que individual. Em outras palavras, se a sua comunidade não estiver bem, você também não consegue estar. Ou seja, essa ideia de indivíduo é algo recente na história da humanidade. Antes, a gente entendia que para ter uma vida feliz, precisava cuidar da família. Precisava cuidar da comunidade também. Para eles e para nós, durante quase toda a história, felicidade era ajudar os outros, ser generoso. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu saio por aí e, de repente, encontro um monte de ouro. Certo. Eu volto para casa. Qual é a primeira coisa que eu faço com todo esse ouro? Alguém sabe? Hoje em dia a gente pensa, cava um buraco e esconde tudo lá dentro, certo? Ou então guarda o dinheiro para deixar para os filhos. Mas isso é uma mentalidade moderna. Antes era diferente. O que vocês acham que faziam? E isso acontecia em praticamente todas as sociedades. Se eu ficasse rico de um dia para o outro, qual seria a primeira atitude? Não? A primeira coisa que as pessoas faziam era dar um festão para todo mundo. Gastavam praticamente tudo numa grande celebração. Porque o que realmente importava era a sua reputação na comunidade. O que contava era a sua generosidade. Se você enriquecesse, fazia questão de que todo mundo se beneficiasse da sua riqueza. Geralmente organizando uma grande festa. E sabe de uma coisa? Isso foi assim na China durante a maior parte da história do país. Faz sentido?
Você sai de uma vila, vai para Pequim, abre um restaurante, ganha dinheiro. Quando volta para sua vila, o que fez primeiro? Vamos lá, junte-se. Dá uma festa enorme para todo mundo. Isso está muito enraizado na gente. Só que hoje a lógica é outra. Ganhou dinheiro, guarda no banco ou investe. Mas durante a maior parte da história humana, a ideia era gastar tudo numa grande celebração. A gente queria que todo mundo participasse da nossa alegria. E era isso que realmente trazia felicidade. Sabe? Vocês têm alguma dúvida? Perguntas. Sim, você comentou que isso tinha a ver com reputação, né? Então, nesse caso, não seria algo individual também? Tipo, você fica rico e pensa na sua própria imagem. Entendi. Você está perguntando se isso não seria, no fundo, sobre reputação individual, certo? E, de novo, eu sei, isso é complicado, tá? Mas o indivíduo, essa ideia de indivíduo, simplesmente não existia. Antes disso, foi algo que a gente inventou. Essa noção de que eu sou uma pessoa separada da minha família, separada da minha comunidade, separada do mundo à minha volta. Isso não faz sentido. Qual era o pior castigo que alguém podia receber antigamente? Imagina que a gente briga e eu te mato, certo? Então, você deixa de pertencer a essa família. É isso. Banimento, exílio. Não era morte, entende? Hoje, se eu te mato, a polícia vem, me prende e eu vou pagar por isso. Mas antes não era assim, porque a pior coisa que podiam fazer era te expulsar. Era dizer, você não faz mais parte de nós. Entende? Então essa ideia de que eles precisam de você não existia. Certo? Tá. Então vamos seguir. Beleza. Agora eu vou apresentar duas formas de enxergar o mundo. E você vai me dizer qual delas faz mais sentido para você. Na primeira visão, nós humanos não temos agência nenhuma. A gente não tem controle de verdade. Por quê? Porque existem deuses poderosos por aí. Sabe? Deuses como Apolo, Dionísio. Só que o problema é que eles também são controlados por outros deuses. Ainda mais poderosos como o destino, a fortuna. E existem deuses ainda mais antigos que regem a própria estrutura do universo. Como, por exemplo, a raiva e o orgulho. Ou seja, não existe ação individual, porque sempre tem um Deus mexendo com você. Entendeu? Você pode até ficar rico. Mas aí o Deus do orgulho olha para você e diz, não, não, não. Eu preciso dar uma lição nesse mortal. Então o Deus entra em mim, me deixa arrogante demais e eu acabo estragando tudo. Certo? Ou seja, estamos sempre sendo manipulados por forças que vão além da nossa compreensão. Então, essa é a primeira visão de mundo. A segunda visão é a seguinte. Nós somos sinapses que criam memórias. Tá? No fim das contas, nós somos memória. A forma como a gente entende o mundo vem das nossas experiências. Isso tudo é moldado pelas sinapses. E as sinapses surgem da combinação entre DNA e ambiente. Dos nossos genes com tudo que a gente vive e experimenta. Isso quer dizer que hoje a gente pode sim ter controle sobre o próprio destino. Se você sente raiva, é porque alguma experiência ou até seus genes despertaram isso. E essa raiva vai se fortalecendo nas suas memórias. Então, se você faz uma terapia adequada, se você reflete de verdade, pratica exercícios, consegue aprender a controlar melhor essa raiva e assim mudar o seu destino. Entende? Na primeira visão de mundo, existem inúmeros deuses imprevisíveis, até cruéis, e a gente não tem controle nenhum sobre o que acontece. Só resta torcer para ter sorte e não provocar a ira deles. Já na segunda visão, nós somos basicamente o conjunto das nossas memórias, somos sinapses. E se a gente aprende a reorganizar essas memórias e essas conexões do jeito certo,
pode se libertar de vários problemas. Pode se libertar da raiva. A gente pode.